Olá, você que está aqui no canal do YouTube do Professor Sivaldo, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje de cedo, durante a minha caminhada, eu passei pela rua Capitão Ricardo Kirk e imaginei de fazer uma postagem um pouquinho mais completa, abordando um pouco mais sobre a biografia dele, porque quando eu comecei a pesquisar, verifiquei que ele tem uma biografia realmente que merece um pouco mais detalhes, mais informações. Então, logo no início ali, entrei pela rua Senador Camará, eu encontrei essa primeira placa aqui, Rua Capitão Ricardo Kirk. E no finalzinho, que não é uma rua muito grande, já chegando na Rua do Império, também encontrei essa outra placa. Tem uma fotografia dele, ele era piloto, né? E aproveitei e coloquei o brasão de armas, o brasão heráldico de Santa Cruz, porque nós estamos no bairro Imperial de Santa Cruz. O capitão Ricardo Kirk é patrono da aviação do Exército Brasileiro e também é patrono do Comando de Aviação do Exército, a Brigada Ricardo Kirk. E essa rua Ricardo Kirk, eu fui buscar no mapa antigo, aquele mapa de 1848, essa carta do povoado de Santa Cruz, do coronel Conrado Jacó de Nemai, para saber mais ou menos qual seria a localização naquela época da rua Capitão Ricardo Kirk, que não existia, né? Ela é uma rua já da nossa república. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, aqui é a Rua do Comércio, praticamente esse traçado aqui não mudou nada. Essas casas aqui, atualmente tinha aqui botica, lojas, continuam sendo lojas, aquela casa da esquina. Então a Rua do Comércio é a atual Rua Senador Camará. E a Rua Capitão Ricardo Kirk tem uma entrada exatamente aqui do lado dessa casa, veja aqui, Casa dos Arcos, onde teria morado o Conde dos Arcos, que o pessoal chama de Casa do Sal, que é essa aqui onde eu estou tracejando aqui, ó, que é aquela casa bem antiga, que ainda está com aqueles tijolos expostos, né? Então tem uma entradazinha aqui e dobra para cá. Aí começa a Rua Capitão Ricardo Kirk. A placa, aquela placa que eu mostrei para vocês, a primeira, eu fotografei aqui na esquina, nessa esquinazinha aqui. Aí então entra, vem para cá, por aqui. A Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. E como isso aqui fazia parte de toda essa área tracejada, tá vendo aqui, ó, toda essa área tracejada, fazia parte do Paço Imperial, né? Que o Paço Imperial está aqui, que hoje é o quartel. Então essa área tracejada aqui era a área exclusiva do quartel, que era fechada, inclusive tinha o portão da coroa. Não havia construções aqui. Hoje tem uma funerária, tem várias lojas, tem uma loja de material de construção, né? Então a Rua Capitão Ricardo Kirk fica nessa posição. Veja pelo Google Maps, aquela casa dos Arcos fica nessa posição aqui, essa casa mais ou menos aqui. Rua Francisco Belisário é aquela ruazinha que sobe, que vai sair do quartel. Aqui está o quartel, que era o antigo Palácio Imperial. E a Capitão Ricardo Kirk dobrou aqui, exatamente o que eu fiz hoje, a placa que eu fotografei aqui na esquina. Vejam, a Ordem dos Advogados do Brasil, que eu tive uma certa dificuldade de encontrar, porque tem uma árvore muito florida, muito bonita por lá. Então, descendo, vem até aqui. Vejam que essa aqui já é a Rua Senador Camará. Naquele outro mapa, mostra como Rua do Comércio. Aqui nós temos uma foto da Escola de Aviação Militar, na França, onde o capitão Ricardo Kirk se tornou piloto. Ele foi o primeiro oficial do Exército Brasileiro a aprender a pilotar aviões. Naquela época não existia aeronáutica, então os aviadores eram do Exército ou da Marinha, que iam fazer cursos fora do Brasil, porque não havia formação no Brasil. Ele foi brevetado em 22 de outubro de 1912 na École d'Aviation d'Étampes, na França. Tem aqui, ó. Étampes é uma comuna francesa na região administrativa da Île-de-France, no departamento Essonne. Está localizada a 48,1 km em direção a sudeste, no centro de Paris.
Então fica mais ou menos 50 quilômetros de Paris. Estende-se por uma área de 40,92 quilômetros, com 24.013 habitantes, que é uma população bem pequena, isso no censo de 2011. Mas veja, Santa Cruz tem 10 vezes mais do que isso, né? E uma densidade de 587 habitantes por quilômetro. A imagem mostra as instalações da escola onde estudou o capitão Ricardo Kirk. E aqui à direita, uma caderneta dos oficiais que estavam fazendo o curso com as anotações, né? Mas antes dele seguir para a França, ele fez a Escola Militar do Realengo, que é uma antecessora da Academia Militar das Agulhas Negras. Então, antes da academia, antes da MAN, os oficiais se formavam aqui nessa escola, cujo prédio ainda existe, fica em Realengo, ali nas proximidades da estação de Realengo. Eu, inclusive, servi nesse quartel na época que era 3º Regimento de Cavalaria de Carro de Combate. Então, atualmente é uma outra unidade, eu não sei qual é, mas continua funcionando como unidade militar do Exército. O capitão Ricardo Kirk nasceu na cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, no ano de 1874. Matriculou-se na Escola Militar em 1891, foi promovido a alferes. Alferes corresponde ao que hoje é aspirante. Naquela época se chamava alferes, hoje não tem mais esse posto. O alferes, então, é o aspirante, que ele sai da academia, fica como aspirante até ser promovido a segundo tenente, né? Isso foi em novembro de 1893. Primeiro tenente em março de 1894 e capitão pós-morte em 1915. Pós-morte porque ele morreu ainda como primeiro tenente aviador. Ele vai participar do contestado. O que foi o contestado? Foi uma guerra na divisa do Paraná com Santa Catarina, que havia exatamente a contestação. Paraná dizia que uma parte do território pertencia ao governo do Paraná, ao estado do Paraná, à província do Paraná, não no estado, já estamos aqui na República, e Santa Catarina do outro lado. E o Ricardo Kirk foi convocado pelo general Setembrino de Carvalho, que esse que está aqui ao lado esquerdo, a foto dele, né? Ele foi convocado para conduzir as operações aéreas em apoio às operações terrestres, tendo executado basicamente missões de reconhecimento. O capitão Ricardo Kirk não foi participar de combate militar. Ele foi fazer um reconhecimento da região, para dar a precisão da posição das tropas e tudo mais, né? 3 monoplanos foram deslocados para a área de conflito, estacionados no campo de aviação de União da Vitória, sob o comando do tenente Ricardo Kirk. O outro avião era o civil italiano Ernesto Darioli. Esses 3 aviões, assim como o que foi destruído no transporte ferroviário entre o Rio de Janeiro e a cidade de União da Vitória, pertenciam ao remanescente da flotilha da Escola Brasileira de Aviação, que já havia funcionado no Campo dos Afonso em 1914, ou eram aviões cedidos pelo Aeroclube Brasileiro. Então, nós estamos falando aqui de um período que não havia ainda aeronáutica, não havia nem mesmo aviões, era preciso até que fossem cedidos. E em Santa Cruz, nós tivemos também uma Escola Nacional de Aviação, que foi fundada pelo inventor, o engenheiro italiano Nicola Santos. Em nenhuma oportunidade estarei falando, já fiz uma postagem em uma certa ocasião sobre o Nicola Santos, que foi um engenheiro italiano que morou em Santa Cruz, viveu em Santa Cruz, era solteiro, já velhinho, foi acolhido no Hospital Pedro II por benemerência do doutor José Antônio Ciraldo, que era o diretor do Hospital Pedro II. Então, o doutor José Antônio arranjou um quarto para ele lá num canto, ele mobiliou o quarto e ficou morando lá. Tinha muitas condecorações, dava entrevistas, e ele foi, aqui em Santa Cruz, o Nicola Santos foi o criador da Escola Nacional de Aviação. Depois estarei falando isso em 1917. O Fernando Setembrino de Carvalho
Nasceu em Uruguaiana, em 13 de setembro de 1861, e morreu no Rio de Janeiro, em 24 de maio de 1947. Foi marechal do Exército Brasileiro, foi ministro da Guerra durante o governo do presidente Arthur Bernardes. E numa foto que tem aqui, ele aparece exatamente aqui, setembrino, esse aqui, e aqui o nosso Ricardo Kirk. São os oficiais de várias unidades, inclusive da Polícia Militar do Paraná, né, participando aqui desse encontro para a Guerra do Contestado. Né? Houve uma fatalidade por questões climáticas, o avião acabou caindo, ele morreu, e um morador, um camponês, aproveitou, fez uma cruz, um cruzeiro com dormentes, uma coisa bem rústica, mas bem simbólica, para marcar o local onde havia caído o avião. E essa cruz, ela foi mantida até hoje. Aqui, em 1º de março de 1915, cumprindo uma dessas missões, sob condições desfavoráveis de visibilidade, Kirk teve uma pane mecânica que, associada às condições meteorológicas marginais, acabou levando ao acidente que o vitimou. No local do acidente, às margens da rodovia que leva a União da Vitória a Caçador, no município de General Carneiro, foi erigido um monumento denominado Cruz do Aviador. Inicialmente constava apenas de uma cruz de madeira, feita pelo camponês que socorreu o aviador acidentado. Rústica, feita de dormentes da ferrovia do Contestado com o nome de Kirk entalhada à faca, permanece até hoje lembrando o infortúnio do primeiro acidente fatal de um aviador brasileiro. Em 5 de outubro de 1980, foi inaugurado um monumento no local pela Prefeitura de General Carneiro, com a construção de uma estrutura de concreto armado, simbolizando o avião de Ricardo Kirk ao redor da Cruz de Dormentes. Em 10 de março de 2002, o Comando de Aviação do Exército erigiu no local um busto em bronze do aviador. Exatamente o que eu falei para vocês. Então o camponês tinha colocado essa cruz e aproveitaram e fizeram um monumento, inclusive com um busto, uma placa, para que as pessoas pudessem então conhecer. Também tem uma homenagem dele aqui, uma vista frontal da réplica do avião de Ricardo Kirk, apresentada na Praça Capitão Ricardo João Kirk. É uma praça bonita, que vocês vão ver, Praça Capitão Ricardo Kirk. Em 12 de setembro de 2015, Porto União entregou a Praça Capitão Ricardo João Kirk, que é o nome completo dele, Ricardo João Kirk, patrono da aviação do Exército, que está localizada em frente ao 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, BE Combi Blindado, na Avenida Santa Rosa. Construída a praça pela Prefeitura em parceria com o 5º BE Combi Blindado, a Universidade e o campus de Porto União e o grupo Amigos do Capitão Kirk, a inauguração da praça faz parte da programação dos 98 anos de Porto União. O espaço foi construído especialmente para abrigar a réplica do avião utilizado pelo capitão durante a Guerra do Contestado, representando o primeiro acidente com a aeronave em missão militar das Américas em 1915. Esse cartão postal já é uma homenagem da cidade de Campos, do Goitacazes, onde ele nasceu. Resgate da memória de um herói campista. Então, aqui tem o retrato dele, um desenho, com a réplica do avião, o desenho do avião, e a Torre Eiffel, porque quando ele foi estudar na França, simbolizando a França aqui. Vista lateral da réplica do avião de Ricardo Kirk, apresentado na Praça Capitão Ricardo João Kirk, Porto União, Santa Catarina. Realmente é um monumento bonito. Então, tem essa praça aqui, tem uma placa com as descrições e um busto do capitão. Aqui já é um outro monumento, em Taubaté, São Paulo, é um monumento de 1996, que simboliza aqui também o avião dele. Em outubro de 1943,
Os restos mortais do capitão Kirk foram transladados para o mausoléu dos aviadores no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Em 1996, foram trasladados para o monumento em sua homenagem erguido no Comando de Aviação do Exército em Taubaté, São Paulo. No vértice nordeste do Campo dos Afonsos, existe uma colina denominada Ricardo Kirk, em homenagem ao bravo precursor da aviação militar. Essa colina acha-se hoje muito diminuída por excessivos desmontes. Então vejam vocês que são várias homenagens em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e Santa Cruz também não poderia deixar de prestar sua homenagem com a rua que nós percorremos hoje. Eu coloquei aqui todo esse texto, essas imagens foram tiradas desses sites aqui. Quem tiver interesse em aprofundar sobre o assunto, pode clicar que vai encontrar cada uma daqui, tanto a parte biográfica com texto, como as imagens, a história da participação dele como militar, enfim. Aqui tem então a foto do monumento a Ricardo Kirk, na cidade de Caçador, Santa Catarina. E hoje, como eu falei, percorrendo a rua Capitão Ricardo Kirk, aqui em Santa Cruz, localizei aqui a sede da 30ª sessão da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, de Santa Cruz, que fica localizada exatamente na rua Capitão Ricardo Kirk. E a OAB de Santa Cruz vem prestando incontáveis e prestigiosos serviços à população, tanto das subseções da OAB Mulher, que é presidida pela doutora Ilka, e da OAB Vai à Escola, presidida pela doutora Gislaine, que é a mãe do nosso colega e amigo Rafael. Todas as duas advogadas, doutoras, fazem trabalhos fantásticos. A doutora Ilka faz trabalho com os coletivos das mulheres, presta uma assistência, atendimento carinhoso, atencioso às mulheres. E a doutora Gislaine vai às escolas, inclusive levando pessoas para dar palestra. Eu próprio já fui convidado para dar uma palestra lá com os alunos do PEJA, que é o Programa de Educação de Jovens e Adultos, lá na Joaquim, e sempre procurando dar uma orientação, inclusive distribuindo folhetos para que os alunos, os jovens, possam ter conhecimento dos seus direitos, da legislação e também dos seus deveres, né? Então, parabéns aqui à doutora Ilka e à doutora Gislaine e à OAB de Santa Cruz. As fotos mostrando que há uma ruazinha pequena, mas é uma rua bonita, bem arborizada e bem florida. Essas fotos foram tiradas por mim hoje, durante o percurso da caminhada. Então, vejam aqui, bem arborizada, né? Um trecho da rua Capitão Ricardo Kirk. E aqui, encerrando, já essa foto aqui da direita, já mostrando, essa da esquerda à direita, né? Mostrando que estão fazendo obras aqui, e aqui já temos a Rua do Império. Aqui eu encerro esta apresentação sobre o Capitão Ricardo João Kirk, no bairro Imperial de Santa Cruz, com a homenagem de uma rua com o nome dele. Boa noite, um abraço e, se você gostou, não deixe de comentar, de compartilhar. Até uma próxima oportunidade. Um abraço, professor Sivaldo, canal do YouTube.